Freud, uma introdução à clínica psicanalítica, de Leonardo Goldberg. A gente está aqui na introdução do Jean-Michel Vives e ele traz dois pontos que são fundamentais para compreender a lógica do método psicanalítico, segundo o Jean-Michel Vives, que são pontos importantes. O primeiro, a gente falou dele nos últimos vídeos, que é o que se chama de formação de compromisso, né? Que é um desejo inconsciente que quer ser realizado e, ao mesmo tempo, a impossibilidade dessa realização, né? Daí a gente tem os sintomas dos neuróticos, especialmente, estamos falando aqui, né? Eu vou já para o segundo ponto, que já faz um tempo que eu não apareço aqui para falar sobre esse livro, e vamos avançar um pouquinho, tem muita coisa para a gente ver, tá bom? Antes de mais nada, no último vídeo eu até citei aqui uma correspondência do Freud para o Fliess, né? E eu digo que é de 1900, né? E é 1896, né? 100 anos antes apenas, só para marcar aí. Vamos lá. Segundo ponto, para compreender a lógica do método psicanalítico, segundo Jean-Michel Vives. Essa redimensão permite compreender se o sintoma é fonte de sofrimento. Ele também pode ser fonte de gozo. É importante aqui, para não se concluir erroneamente, distinguir prazer e gozo, que não são sinônimos em psicanálise. Eu já venho dito aqui nos vídeos anteriores, eu falo sobre gozo em alguns momentos, né? E, claro, alguns momentos, não necessariamente falando de um gozo aqui da psicanálise, né? Alguns momentos aí eu dou umas equivocadas, tudo bem. Mas vamos começar a pensar certinho aqui, né? Vamos começar a pensar nessa distinção entre prazer e gozo na psicanálise. O gozo na psicanálise não está necessariamente ligado ao prazer. A gente vai adentrando aqui conforme formos avançando a leitura e a compreensão da psicanálise, né? O gozo não é forçosamente fonte de prazer. Como habilmente revela o sutil Émile Littré em seu dicionário, pode-se também gozar de sua dor. Interessante este exemplo aqui. Mais ou menos nesse sentido que a gente vai pensar o gozo em psicanálise. Essa frase aqui, gozar de sua dor, diz muito disso. Então, a gente goza de nosso sofrimento também, né? Daí você pode dizer, não, eu não. Imagina, eu não, você também. Pegando um gancho aí, lembrando um pouquinho o livro da Viviane Mosé, né, A Espécie que Sabe, tem um momento ali que a gente vai dizendo do quanto a consciência é a nossa parte mais superficial, né? E lógico, a gente abre aí ideias referentes ao nosso inconsciente, né? Essa coisa aqui que é muito mais densa, muito mais contraditória, né? Incontrolável, tudo isso. Então assim, né? A gente tem aqui sentidos que a gente desconhece na gente, né? A gente é capaz de gozar na dor. A gente está falando aqui mais uma vez, né, do quanto a gente não somos tão senhores de nós mesmos como nós pensamos ser, no sentido aqui da psique, né? Assim, podemos compreender que o termo gozo é portador de uma ambiguidade marcada bem antes que a psicanálise a encontrasse em meio ao próprio tratamento. Olha só, até essa citação aqui do Émile Littré, gozar de sua dor, é uma citação de 1877, anos antes de ser constituída uma ideia de psicanálise, de se criar a psicanálise. Então já se falava na cultura desse gozo, né, desse gozo que não necessariamente está ligado a prazer, né? Gozo designa, nesse caso, tanto o excesso de prazer, a
satisfação muito intensa, quanto o sofrimento resultante de uma excitação interna prolongada que tem como consequência a de perturbar o frágil equilíbrio visado pelo princípio do prazer. Assim, esse termo é propício para significar tanto a satisfação pulsional quanto o sofrimento do sintoma. A esse respeito, Freud relembra que, abre aspas, há muito de estranho nesse tipo de satisfação que o sintoma propicia. Vamos reler? Gozo designa, nesse caso, tanto o excesso de prazer, a satisfação muito intensa, quanto o sofrimento resultante de uma excitação interna prolongada que tem como consequência a de perturbar o frágil equilíbrio visado pelo princípio de prazer. Assim, esse termo é propício para significar tanto a satisfação pulsional, quanto o sofrimento do sintoma. E o Freud diz aqui, que é muito estranho esse tipo de satisfação que o sintoma propicia, E é isso que acontece, Aqui no trabalho clínico a gente vai vendo muitos jeitos. É algo até que eu estava lendo no outro livro do Jacques Sedat, que é sobre a ideia de um benefício secundário da doença, Muitas vezes a gente se mantém num lugar de sofrimento porque estamos gozando desse sofrimento. E quando eu digo que a gente se mantém nesse lugar de sofrimento, não é aqui dizendo uma ideia de culpabilização, de a pessoa está sofrendo porque quer, ela escolheu, como se fosse simples assim. Lembrando que a consciência aqui é só uma parte da gente que não necessariamente controla as coisas, Então, assim, eu estou falando aqui de escolhas inconscientes, escolhas que a gente faz sem querer fazer. Olha que doideira, sem querer no sentido consciente, porque é muito comum as pessoas virem no consultório e falarem de si, de forma bem consciente: eu sou assim, eu sou assado, que eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. Tá bom, só que por trás desse sou assim tem muito mais de você. Esse eu sou assim da consciência é de se desconfiar um pouco. A gente leva em conta, claro, mas muita afirmação, muita autoafirmação talvez esteja querendo esconder outras coisas, Porque a gente quer sempre controlar as coisas, pra gente lidar com o fato de que a gente não controla, Então, assim, vamos pensando aí nessa ideia, porque ela é muito rica aqui para o nosso entendimento, Então, assim, quando eu digo que a pessoa se mantém num lugar de sofrimento, não é na ideia do senso comum, já está ali, sofre porque quer. Não. Essa escolha é feita a partir de algumas condições, isso é muito singular, depende de cada pessoa. Mas, de novo, é um dos pontos principais aqui para se pensar a psicanálise, é a possibilidade de você ter ideia disso, de você pensar sobre isso, de você escutar seu inconsciente. A partir dessa escuta, a partir dessa noção, desse aprendizado, desse saber de si, aí sim é possível a gente se responsabilizar pelas escolhas inconscientes, inclusive as escolhas que fazemos quando nos mantemos num determinado estilo de sofrimento, Tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão a gente cai na falácia de que basta pensar positivo, basta querer. Não é só basta querer, é muito, muito além disso. A clínica nos mostra cotidianamente que pode existir uma satisfação ligada ao sintoma, o que não é nada evidente. Os analisandos frequentemente descobrem isso com estupefação, ainda que o pressintam de
uma forma obscura. Esse precinto, né, vai muito da ordem da intuição, né? E quando eu falo intuição aqui, pressentimento, não é necessariamente algo místico, algo de superpoderes mágicos. Inconsciente, a gente meio que sabe ali, uma coisinha, né? A gente tem pistas, né? Essa satisfação paradoxal pode ser ilustrada por uma situação que os assistentes sociais que atuam no campo da reinserção de pessoas sem domicílio fixo frequentemente enfrentam. Vamos ao exemplo. Como no caso de um apartamento, enfim recebido por uma jovem que vivia na rua há vários anos, depois de longas e difíceis providências. Ela se muda para ele e depois de alguns dias, sem compreender porquê, volta para a rua, apesar do espanto e do desespero da assistente social. Eu não consigo é mais forte do que eu, dirá essa jovem uns dias mais tarde, assistente social que a encontra de novo instalada embaixo da marquise em que morava há vários anos. Essa situação nos confronta violentamente com o fato de que o sujeito não busca forçosamente o que nos parece melhor para ele e se faz incompreensível fora da psicanálise. Somente a lógica oferecida pelo modelo freudiano consegue fornecer uma compreensão. De novo aqui, como se diz, vendendo o meu peixe da psicanálise, que é exatamente a gente tentar entender essas lógicas que não são compreendidas. Esse exemplo aqui dessa moça, né, vivendo muitos anos em situação de calçada, de rua, de repente ela consegue aí um apartamento com muito custo, né, com a ajuda da assistente social, e de repente ela volta para a rua, né, e ela diz, é mais forte que eu não consigo. E é isso, aqui no tratamento principalmente, a gente vai tratar disso, desse impossível de entender, desse impossível de controlar. E eu não estou dizendo aqui que a compreensão por si só e uma tentativa de controle por si só resolvam a situação. Não, é dar espaço para isso. É olhar para isso e falar, tem algo aí que diz de questões maiores, talvez, né? Porque é isso, né? Até resgatando um pouquinho, pensando um pouquinho aqui o livro da Christiane F., de outra série que eu tenho feito, sobre esse incontrolável das drogas, né? Do uso abusivo de drogas, o incontrolável de situações, de relações violentas, de empregos violentos, que exploram, que maltratam o sujeito está ali, né? Claro que tem questões econômicas, tudo isso, todo mundo precisa trabalhar. Enfim, a gente tem muitas justificativas aí que eu acho que são até válidas, mas a gente está falando aqui não de coisas práticas. A gente está falando de movimentos inconscientes, de lugares que a gente ocupa na cultura, nas relações, nas dinâmicas, no mundo, e que muitas vezes nos foge o entendimento, né? Daí vem o senso comum, né? Com seus imperativos, suas ideias de isso é frescura, isso é falta de vergonha na cara, o pessoal gosta de sofrer, mulher de bandido, né? Veja bem para onde a gente vai indo quando a gente tem a ilusão de achar que o ser humano é algo consciente, que se controla, que basta pensar positivo, que basta blá 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 blá. Tudo isso tem um custo, não só para a pessoa, para as pessoas que convivem com ela, como para a sociedade, para a cultura, né? Essa ideia de que o ser humano é uma máquina, é técnico, né? Basta seguir o manual, basta seguir os passos que vai chegar lá e ser uma pessoa XY adaptada, alienada.